Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso mundo da física, principalmente na área de eletricidade. Acredito que vocês estejam curiosos, mas antes, eu sou a professora Risolda Farias, que estarei acompanhando vocês na aula de hoje. E agora sim, vamos lá descobrir qual é o tema da aula? Vejam aí, aula 10, objeto de conhecimento. Eletrodinâmica, as maravilhas do movimento dos elétrons 2. Detalhamento, receptores elétricos, circuitos mistos, conceitos iniciais, consumo de energia. Muito bem, pessoal, agora sim que já estamos apresentados, vamos à aula. Muito bem, pessoal, olha só onde eu estou. Eu vou fazer uma mudança e tenho esses aparelhos elétricos. Aí eu te pergunto, olha, o nosso primeiro questionamento de hoje. O que os aparelhos eletrodomésticos têm a ver com a aula de hoje? Você sabe por que estamos falando aí do ferro, da geladeira, da máquina de lavar? Por que será? É porque estamos falando de quem? Do receptor elétrico. E o receptor elétrico nada mais é do que um aparelho. Vamos definir o que é um receptor elétrico. Vejam aí, os conceitos iniciais nos mostram o seguinte. Um receptor elétrico é um tipo de aparelho que transforma a energia elétrica em qualquer outro tipo de energia, que não seja apenas calor. Perceberam? Como eu disse, quando eu vou fazer aquela mudança e separei todos os meus aparelhos. E você percebe que os conceitos iniciais nos mostram o quê? Que um receptor elétrico é um tipo de aparelho. Ele vem aonde ele começa, né, com a energia elétrica e se transforma em outra modalidade, que não seja apenas o calor. Como, por exemplo, nós temos aí de receptor elétrico. Temos o liquidificador, utilizado na cozinha, em que ele é alimentado com a energia elétrica e transforma em energia mecânica, fazendo com que suas lâminas girem e triturem o alimento. Então, não esqueçam, o que é um receptor? É um tipo de aparelho que ele recebe o quê? Energia elétrica e se transforma em outra modalidade de energia. Vejam aí como nós temos aí esses aparelhos. Um outro exemplo que nós podemos falar também é a britadeira, muito utilizada em construções, que também ela é alimentada com energia elétrica e transforma em energia mecânica. Perceberam? Ela recebe a energia elétrica e é transformada em outra modalidade de energia, que no caso aí da britadeira é a energia mecânica. Temos muitos outros exemplos, como os ventiladores, aparelhos de som, geladeiras e outros. Outras coisas também muito importantes que você percebe aí, que sempre que um receptor elétrico você tem alguns exemplos de receptores elétricos, são também os ventiladores, liquidificadores e computadores. Já os geradores elétricos conseguem converter qualquer forma de energia em energia elétrica. Alguns exemplos de geradores elétricos incluem as pilhas e as baterias. Muito bem, por isso que nós temos aí os aparelhos com a relação da aula de hoje, que nada mais é do que os receptores. Muito bem, e agora que já falamos dos receptores, vamos assistir um vídeo que envolve e nos mostra muito bem os receptores. Vamos lá assistir? Receptores elétricos são dispositivos que convertem energia elétrica em uma outra forma de energia. Saiba como funcionam e como calcular sua potência e rendimento. Para que você consiga ler esta aula em seu computador ou smartphone, a energia elétrica que chega até a sua casa precisou ser convertida em energia luminosa. Os dispositivos responsáveis por essa conversão da energia elétrica em outro tipo de energia, além do calor, são chamados de receptores elétricos. Outros exemplos de receptores elétricos são os aparelhos que convertem energia elétrica em energia mecânica,
como os liquidificadores, furadeiras e britadeiras, por exemplo. Na aula de hoje, você irá aprender tudo sobre os receptores elétricos, suas características, funções e verá exemplos de como calcular sua potência e resistência. Olha só, falamos aí pelo nosso vídeo, nós vimos vários exemplos no nosso cotidiano com os aparelhos. E com base no nosso vídeo, que são exemplos de receptores, agora nós podemos definir. Vamos lá definir o que são os receptores elétricos? Vejam aí. Os receptores elétricos, nós temos aí o seguinte, ó. Um receptor só funciona devido ao trabalho que os elétrons fazem, fornecendo a energia para o aparelho. E você tem assim, para funcionar, nós temos que ter corrente elétrica passando pelo receptor. Em outras palavras, você pode estar se perguntando, professora, corrente elétrica passando pelo receptor? Claro que pelo esquema, você tem um esquema aí, ó. O que é esse esquema? Energia, ele recebe energia elétrica, o receptor é o aparelho e ele tem aqui, ó, nós temos, ele recebe a energia elétrica, aqui eu tenho o aparelho, que é o receptor, eu tenho uma energia que não vai servir, ela não vai servir neste momento, aí eu tenho energia que ela é recebida, tenho o aparelho e ela se transforma em outra modalidade de energia, que não é elétrica pelo nosso esquema. Logo, ele só funciona o quê? Ele começa com energia elétrica e se transforma em outra modalidade de energia. Muito bem. Depois que falamos aí dos receptores, vejam aqui, você tem aí, ó, que quando se fala, olha só, tensão elétrica ou a diferença de potencial que um gerador faz é que vai estar disponível para o funcionamento de um receptor. O que é o receptor? Ele é um aparelho que recebe energia elétrica e transforma em outra modalidade de energia. Todo receptor possui, olha aqui, uma resistência interna. Aí você pode estar resistência interna, o R, fazendo com que a DDP eu já sei, é a diferença de potencial, DDP. Você tem aqui que o receptor elétrico utiliza, seja menor que a diferença, que a DDP, que é a diferença de potencial total do sistema. Percebam aí que nesse momento, ó, com base na nossa definição, eu tenho aqui que os receptores elétricos, ela tem aí que chamamos de força contra-eletromotriz, que temos uma letra grega chamada de epsilon, tá aqui, ó. Força contra-eletromotriz. Sabendo que a diferença de potencial total vai ser a soma da força contra-eletromotriz com a perda da diferença de DDP pela resistência. Então, aqui eu tenho a resistência interna, tenho a corrente que atravessa aí e tenho a diferença de potencial, ou a DDP. E com base nesse esquema dos resistores, nós temos aí o seguinte, ó. Podemos escrever a seguinte equação. Então, hoje, nós vamos vamos reescrever aí hoje, nós vamos escrever aí essa equação, que é a equação de um receptor. Aí você tem U é a DDP, E é a força contra-eletromotriz, R é o valor da resistência interna do receptor, então a U é a diferença de potencial do receptor. E I a intensidade da corrente passando pela resistência do receptor elétrico. Aí você tem, ó, vamos guardar essa equação, que é a equação, você tem a diferença de potencial, força eletromotriz, R é a resistência interna do receptor elétrico,
e a intensidade da corrente passando pela resistência do receptor, aí você tem o primeiro exemplo. Um gerador, então aqui eu tenho, vejam que eu tenho o ADDP do gerador, o epsilon é a força contra-eletromotriz, R é o valor da resistência interna do receptor elétrico e a intensidade da corrente passando pela resistência do receptor elétrico. E agora, ó, um gerador de força contra-eletromotriz, aí você tem a força contra-eletromotriz, significa o quê? Que é o epsilon. Por que que ele tem uma Elinha, o epsilon? Porque eu estou falando porque nós temos uma equação também do gerador. Logo, você tem contra-eletromotriz com resistência interna, o R, resistência interna de 1 ohm, está ligada a um resistor, né? A corrente elétrica que atravessa o receptor, a corrente, letra I, determine a DDP entre os terminais A e B do gerador. Então, eu quero saber a letra U, que é a DDP entre os terminais do gerador. Aí você tem, ó, vejam que eu quero a DDP, a resistência interna é 1 ohm, a corrente elétrica é 12 amperes e a força contra-eletromotriz é 8 volts. Aí você tem a equação do receptor é esta aqui. Substituindo os valores, a equação do receptor, U é igual a epsilon mais R vezes I. R é a resistência interna, I é a corrente que atravessa. Substituindo os valores na equação, você tem, ó, quem é o epsilon? 8. R, que é a resistência, é 1. E a corrente elétrica é 12. Aí aqui, sabendo que a partir daqui é matemática, você tem 1 vezes 12 é 12, 8 mais 12, 20 volts. Então, eu encontrei o que se pede aí, eu quero a DDP. Vejam que eu quero, o que está se pedindo aqui, determine a DDP entre os terminais A e B. Logo, eu quero U. Depois disso, né, que é muito importante analisarmos aqui, você tem o seguinte, ó, depois que eu fiz o cálculo, eu tenho para que servem os receptores elétricos. Para que servem os receptores elétricos? Os receptores elétricos, você tem o seguinte, a função dos receptores elétricos é de converter. Você vai converter a energia elétrica recebida. Lembram lá daquele esquema? Olha só, ela vai receber a energia elétrica e vai converter, neste caso aí, em outra modalidade de energia. Logo, você tem, para que servem os receptores? A função dos receptores elétricos é de converter a energia elétrica recebida por uma fonte elétrica, como tomadas, pilhas e baterias, em qualquer outro tipo de energia, como a energia mecânica, térmica, entre outros. Então, o receptor é um aparelho, que ele vai converter a energia elétrica em outra modalidade de energia, como vocês têm aí todos esses aparelhos. Mas, claro que, ao falarmos dos aparelhos, é muito importante falarmos aí do consumo de energia. Nós vamos aprender também a calcular, porque o aparelho, como nós já vimos, os aparelhos, eles têm o quê? Uma potência. E ela, que dependendo do que você utiliza aí por dia, eu vou saber o meu consumo de energia. Vamos lá, definir. Lembram da equação da energia elétrica? Olhem só, como funciona o consumo de energia elétrica. Muitas das vezes, quando se fala do consumo de energia elétrica, você tem o seguinte, que ela é baseada na produção de tensões elétricas entre dois pontos, como você observa aí nos fios de alta tensão, que permitem o estabelecimento de correntes elétricas. Ou seja, eu tenho fio de alta tensão e lá ele vai me gerar uma diferença de potencial, aí uma fonte de energia mais utilizadas atualmente. Aí você tem o seguinte, ó, que ela é produzida principalmente nas usinas hidrelétricas, mas também pode ser gerada pelas usinas
termoelétricas, as nucleares e também eólicas. Muito bem, aí se falando, né, do consumo de energia, nós temos uma equação. Você lembra qual é a equação? Falei de energia elétrica, vai ser o quê? A energia elétrica vai ser igual à potência vezes o intervalo de tempo. Vejam aí. A energia elétrica eu tenho, que a energia elétrica é a capacidade de trabalho de uma corrente elétrica. Toda a vida que se fala em corrente elétrica, nós estamos falando da eletrodinâmica. Quando se fala aí, se eu estou falando de energia elétrica, a nossa equação vai ser EL vai ser igual. Ela é gerada pelas turbinas ou geradores que irão transformar desde a energia química e depois ela passa em mecânica e transforma em energia elétrica. Aí você tem energia elétrica, você tem aqui a potência vezes o intervalo de tempo. Então, aqui você vai perceber por que eu coloquei essa imagem, que representa aí o consumo de energia. Porque é ela que muitas das vezes que nós estamos pagando contas muito altas. Por isso que eu coloquei, pedi para fazer aqui essas moedas, porque há esse consumo de energia. Aí você tem o seguinte, ó, energia elétrica vai ser igual a P vezes ΔT. Logo, quando se fala em energia, nesse consumo de energia, ele representa aí a quantidade de energia elétrica utilizada. Ou seja, ela é consumida num determinado período. Quando se fala em período, eu estou falando do tempo. Este pode variar conforme a potência, olha só a potência dos aparelhos, dos equipamentos e a quantidade de minutos ou horas durante os quais permanecem ligados. E nesse sentido, o consumo de eletricidade ela é representada aqui, ou representado, pela unidade em quilowatt-hora, que significa o quê? Quilowatt-hora. Então, nós estamos falando sobre a energia elétrica. Aí você pode estar se perguntando, mas professora, energia não tem a ver com joule? Mas no nosso sistema internacional, no usual, para falarmos de energia elétrica, eu preciso perceber que no cotidiano eu vou usar o quê? Energia elétrica. Vale a pena, pessoal, referir que as embalagens, toda vez que eu for comprar um aparelho, eu preciso observar as embalagens dos eletrodomésticos, porque ali apresentam informações sobre a potência. Assim, é possível extrair essa informação para realizar o cálculo. Saber fazer o cálculo do consumo de energia é essencial para utilizar de modo consciente a energia elétrica. Então, pessoal, toda a vida que se fala aí de energia elétrica, trago para você aqui também a eletricidade é perigosa. Olha só, temos que a eletricidade ela é em todo lugar. Nós temos aqui, ó, quando se fala sobre o que mantém os corpos unidos, você tem onde podemos encontrar a eletricidade para além de nos aparelhos. Você vai usar onde a eletricidade? Tente responder, olha só, eu tenho aqui os relâmpagos, as descargas elétricas que ocorrem entre nuvem e o solo ou entre duas nuvens. Observem aqui, no nosso corpo humano, que ele conduz eletricidade. Será que ele conduz? Aí você tem, se o número significativo de cargas é acumulado, as cargas em excesso podem sair do corpo eletricamente carregado, mesmo sem um fio para conduzir o fluxo. Então, percebam aí que eu trouxe para vocês também esta curiosidade sobre a eletricidade. Você pode fazer um experimento muito interessante. Aí você tem aqui, ó, temos o multímetro para medir as grandezas elétricas. Lembram as grandezas? Tensão, eu tenho corrente, potência, tenho resistência, o resistor. Então, todos eles, ó, volt, watt ou ampere. Qual deles é que conta
Vejam aí que quando se falar de energia elétrica, eu preciso perceber como é importante a ideia de perceber, ao comprar um aparelho, eu preciso ver qual é o valor da potência. Muito bem. E quando fala-se de energia, eu preciso ter aí, ó, qual a grandeza relacionada com a eletricidade que devemos ter em conta se quisermos saber se estamos em perigo. Aí você tem aqui, ó, nunca, né, pegarmos na tomada e tal, porque os choques elétricos são perigosos, enfim. Então, vejam aí que na região norte é o maior índice de choques, pessoas que morrem de choque, enfim, né? Aí temos aqui outras curiosidades. Muito bem. Com base, né, nesta curiosidade, você tem aí, trouxe agora para você. Lembram que eu disse que nós vamos fazer uma mudança? Eu iria encaixotar todos os meus aparelhos. Aí eu trago para você aqui de forma didática. Você tem aqui, vamos imaginar que eu tenha em uma casa o circuito elétrico. Só que você tem aí um fio neutro. Esse fio base, você pode ficar pensando assim, o que é fio base? Aqui nesse momento, pessoal, você tem aí neste momento esse fio base. Olha só, a geladeira, ela tem a potência. Esse fio base, nas nossas casas, nas nossas residências, nós temos o quê? Uma fase. Ela pode ser ela pode ser bifásica ou trifásica. E dependendo, aí eu coloquei para você fio base para você ter ideia que existem aí essas fases. Aí eu tenho, olha, a geladeira, aí vale a pena, aí você tem geladeira, aí você tem também a TV, olhem só, vejam a TV. Temos também o ferro elétrico e muitas casas também têm o chuveiro elétrico. Então, cada um desses aparelhos ele tem uma potência. E vale a pena referir que as embalagens dos eletrodomésticos apresentam informações muito importantes sobre a potência. Assim, é possível extrair essa informação para fazermos o cálculo. Saber calcular o consumo de energia é essencial para utilizar de modo consciente a energia elétrica. Lembram lá? Energia elétrica vai ser o quê? É uma relação, é uma grandeza, o quê? Energia elétrica é igual a potência vezes o intervalo de tempo. Isso quer dizer que o consumo pode ser calculado pelo produto entre a potência, quilowatt, e o intervalo de tempo do equipamento em horas. Muito bem, então com base nisso, olha só, nós temos aqui a nossa equação. Vejam, olha aí, energia elétrica vai ser igual a potência vezes o intervalo de tempo. Muito bem, olha só a nossa equação da energia. Energia elétrica é igual a potência vezes o intervalo de tempo. Percebam aí que há esse consumo de energia. Quando eu tenho potência, ela é dada em watt e o tempo é dado em hora. Aí a união dos dois vai me dar o quê? Ela é representada pela unidade que é o quilowatt-hora, que significa quilowatt-hora. Muito bem. Energia elétrica vai ser igual a potência vezes o intervalo de tempo. Muito bem. Então, agora, dando continuidade, né, você tem aí a equação. Olha lá. Vejam. Para isso é usada a fórmula. Ele é igual a P vezes ΔT. Quem é ele? Energia elétrica em quilowatt-hora. P é a potência, ΔT, o intervalo de tempo em segundos. No sistema internacional, utiliza o joule. Lembra que nós falamos sobre isso? Ele é utilizado para medir energia. Entretanto, no nosso cotidiano, e porque essas unidades são muito altas, por isso que é quilowatt-hora. É a unidade de energia elétrica. E temos também aqui, ó, vejam, agora nós temos a geladeira, a TV, o ferro elétrico e chuveiro elétrico. Vejam aí. E agora, com base
nesses eletrodomésticos, nós temos aí um exemplo para fazer com vocês. Na energia elétrica, eu tenho o exemplo 2. Vejam aí, você tem o seguinte, imagine que você tem um ar-condicionado com potência de 1,5 kW. Vejam aí, potência. A professora falou que potência é a letra P. E ele funciona por 8 horas, todos os dias. Então, ΔT é 8 horas, durante um mês. Aí você tem, um mês equivale a quanto? 30 dias. Claro que a gente não vai usar o mês de fevereiro, porque fevereiro só é 28. Calcule o consumo de energia elétrica nesse período, supondo que a companhia de energia elétrica cobre, olha só quanto ele vale, 50 centavos por cada quilowatt-hora. Aí você pode estar pensando, é baixo, né, professora? Não, só que a empresa, a companhia, ela vai medir todos os aparelhos que tem na residência. E eu quero saber o que? Eu quero determine o custo mensal da energia elétrica para essa residência. Muito bem. Aí você tem aqui, com base naqueles aparelhos, eu tenho o ar-condicionado, o chuveiro elétrico, freezer, geladeira e lâmpadas. Se eu quisesse somar todos, eu iria calcular a energia elétrica de todos os aparelhos que existem na minha casa. Aí, com base nisso, nós temos o seguinte, ó, olha lá. Para isso é usada esta fórmula. Ele vai ser igual a P vezes ΔT. Quem é que eu estou querendo primeiro? A energia elétrica, não sei quanto vale. Mas a potência, nós temos aí que ela vale 1,5 kW. O intervalo de tempo, 8 horas. Aí, vou substituir esses valores aqui, ó. Calculo primeiro a energia. Potência vale 1,5 vezes o 8. Fazendo a multiplicação, 1,5 vezes 8 resulta em 12 kWh. Terminei a questão? Não, né? Por que não terminei? Porque, neste caso, olha só o que eu estou pedindo. Agora, nós precisamos multiplicar por 30 dias. Aí você tem, ó, um mês, vamos assumir que cada mês tem 30 dias. Vou trabalhar com um número fechado de 30 dias. No total de dias, quanto equivale? Em 30 dias é o resultado aí. Só que eu achei a energia elétrica em 12 kW. Aí eu multiplico, ó. 12 vezes 30 equivale a 360 kWh. E com o preço de cada quilowatt-hora, que vale 50 centavos, eu vou multiplicar o resultado que eu achei dos 30 dias com os 12 kWh, que resulta em dinheiro. Olha só, um aparelho só equivale a 180. Vejam como é que a companhia que nós vamos receber todo mês, quem tem conta vai receber o quê? Essas contas, e a companhia elétrica ela vai somar todos os aparelhos. Pessoal, chegamos ao final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e até mais.